Para inaugurar o canal, propomos uma tarefa complexa, a análise do vídeo Um Convite ao Extremismo, publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, PL. O cenário do vídeo de Nicolas Ferreira é familiar ao seu público: um banco, um fundo preto, uma câmera e uma considerável dose de manipulação retórica. Com cortes e distorções quase cirúrgicas em falas e fatos, uma tragédia real é transformada em uma poderosa ferramenta de radicalização. Antes de prosseguirmos, é importante definir 4 termos que podem ser úteis para análise. Gancho, frases ou imagens utilizadas para atrair a atenção de uma pessoa. Projeção, ação de atribuir aos outros os seus próprios impulsos e culpas inaceitáveis. Inversão, apresentação da realidade de forma invertida, onde o agressor se posiciona como vítima. Ponte, recurso retórico utilizado para conectar um assunto ou termo, criando uma associação. O ponto de partida, uma tragédia real. O ponto de partida do vídeo de Nicolas Ferreira é um evento trágico e real, o assassinato do ativista conservador americano Charlie Kirk em 10 de setembro de 2025. É fundamental começar por este ponto: a dor é real, uma vida foi perdida, e isso jamais deve ser banalizado. A manipulação não reside no fato em si, mas na forma como ele é utilizado. Contudo, Nicolas não inicia o vídeo abordando o caso de Charlie, ele primeiro prepara o terreno. Para isso, o deputado abre o vídeo com imagens de pessoas gritando fascistas, exibe uma fala cortada e descontextualizada do presidente Lula e uma imagem de forte impacto visual. É necessário compreender o contexto e o que foi suprimido da fala de Lula. Nós somos pais de amor, mas não pensem que vamos ter dessa face e a gente vai dessa face. A gente vai dar porrada se não respeitar a gente e juntar com respeito. Nós não queremos briga, mas nós não fugiremos delas. Aprendam, seus fascistas, a fazer democracia. Deixo claro que qualquer tipo de violência, discriminação e ameaça física, moral ou psicológica não deve ter espaço no debate político. A exibição da fala do então presidente Lula, com a devida contextualização, não implica concordância com o seu conteúdo. A intenção é demonstrar como fatos, quando retirados de seu contexto, podem ser facilmente interpretados de maneira equivocada. Nicolas manipula a informação para criar desinformação e confundir o espectador. Ele descontextualiza para justificar o injustificável e construir uma narrativa de vitimização. A construção da narrativa. Em seguida, Nicolas faz outro corte preciso para induzir a crença de que existe um grupo que persegue e deseja eliminar as famílias. Para isso, ele utiliza o recorte de um vídeo da ativista e travesti Amanda Palha durante um seminário. No seminário, Amanda levanta um questionamento sobre a desconstrução do modelo de família tradicional, composto apenas por pai, mãe e filhos. Ela reafirma que grupos minoritários são sistematicamente atacados ao defenderem ideias diferentes das defendidas por grupos conservadores de direita, como a própria composição familiar, que pode ser formada por arranjos diversos como 2 pais ou 2 mães. Isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Não foi por acaso que Nicolas utilizou a fala de uma mulher trans sobre família em um recorte desonesto. Mais adiante, ele usa esse gancho para criar uma ponte com o assassino de Charlie Kirk, empregando uma técnica de chantagem emocional ao longo de todo o vídeo. O que se sabe realmente até agora: era o único de esquerda na sua família e, além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. Na sequência, ele apresenta um questionamento que seria interessante se não fosse um ataque velado. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. A pergunta é retórica e serve para introduzir sua própria resposta. Essa, segundo ele, é a pergunta que a esquerda teria feito décadas atrás e para a qual encontrou uma resposta: a desumanização. É preciso esclarecer que criminalizar ideologias extremistas não é desumanizar pessoas, mas sim proteger vidas. À esquerda, os defensores dos direitos humanos e os movimentos democráticos combatem ideias fascistas, não buscam o extermínio de pessoas. Ele então faz outro corte, desta vez escolhendo um trecho de um vídeo do influenciador Felipe Neto, um conhecido opositor de Bolsonaro. O foco de Nicolas está na frase: não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Ele precisa desse fragmento para, então, introduzir o assunto Charlie Kirk.
Mas antes, vejamos rapidamente 3 argumentos que Felipe Neto utiliza após a fala que foi cortada por Nicolas. Se ele for uma pessoa de mínimo caráter, que ele consiga se desvencilhar dessa teimosia, porque já virou teimosia, de querer apoiar um genocida, assassino, defensor de tortura, que fez o salário mínimo ficar mais desvalorizado do que quando ele assumiu, que fez o poder de compra despencar, que disparou a inflação, que deixou o povo pobre. Percebe-se a dinâmica? O discurso acusa o campo adversário de desumanizar e de querer eliminar oponentes. No entanto, é o próprio vídeo que constrói uma narrativa de guerra. Ele projeta no outro a exata agressividade que seu próprio discurso insufla. É um manual de propaganda. Acuse o inimigo daquilo que você faz. Essa tática é utilizada por ele durante todo o vídeo. Nicolas precisou usar falas fantasiosas sobre a esquerda e o recorte de um vídeo descontextualizado para sugerir que o assassino de Charlie tinha motivação política. Ele infla o discurso com trechos de pessoas comemorando a morte de Charlie, criando uma generalização e convenientemente se esquecendo de que seu próprio líder Jair Bolsonaro já fez piadas e até comemorou a morte de outras pessoas. E não estamos falando de indivíduos que se escondem atrás de um computador para promover o ódio, mas de um ex-presidente da República. Reforçando, a exibição de imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do próprio Nicolas e de alguns líderes da direita serve aqui apenas para ilustrar a inversão de valores pregada por Nicolas durante todo o vídeo, mantendo o compromisso do canal com a imparcialidade. Distorções e contradições. Nicolas apresenta Charlie Kirk como sendo apenas conservador, alegando que a grande mídia o rotulava como extremista, fascista e racista. Mas seria mesmo apenas um rótulo? O próprio Nicolas afirma que Kirk defendia coisas absurdas com as quais ele não concordava 100%. O que seria tão absurdo a ponto de Nicolas não concordar? Ou temos aqui uma válvula de escape para aliviar a culpa de defender ferrenhamente uma pessoa como o perfil de Kirk? O deputado mantém a retórica para criar o caos na mente de seus seguidores, com questionamentos cujas respostas todos sabemos, mas que vale a pena reforçar. Ninguém merece morrer por acreditar, agir ou ser diferente. Nicolas ainda tenta distorcer o direito à liberdade de expressão, tentando fazer as pessoas acreditarem que, por conta desse direito constitucional, elas têm carta branca para ofender, ridicularizar e criar discursos de ódio. Ele faz isso com a justificativa de que ninguém merecia levar um tiro por isso. Concordamos, Nicolas, por isso preferimos recorrer à justiça e não às armas. Ele questiona por que o assassino de Charlie não foi tratado como extremista, mas ele mesmo o trata como tal. A contradição parece ser uma ferramenta para criar confusão, não para esclarecer. O que se sabe até o momento, mais de 20 dias após o assassinato, é que o autor do crime, Tyler Robinson, não fazia parte de um movimento extremista ou fascista, e que ele cometeu um ato condenável, execrável e extremo independentemente da motivação. O mesmo é válido para qualquer pessoa que comemora a morte de outra. O mais grave, no entanto, é ver uma figura pública como Nicolas transformar uma tragédia em um discurso de narrativas falsas, costuradas e milimetricamente pensadas, em um momento de tanta tensão política no mundo. É ver um deputado federal que traz em sua trajetória tantos discursos de ódio contra as minorias engajado em tal manipulação. A tática do medo. A distorção não para por aí. Além da manipulação usada por ele para transformar uma tragédia real em uma poderosa ferramenta de radicalização, agora tenta convencer o público de que existe uma programação mental sendo realizada pela mídia e um controle ideológico nas escolas e universidades, o que ele chama de fábrica de doutrina. Para isso, ele usa a captura de tela de uma postagem de Verusca Moura. Repare nas frases que ele grifa, omitindo as palavras justa e liberdade. Outro ponto interessante é como gerar debates sadios ou necessários sem pensamento crítico. A indignação é um sentimento natural, provocado diante da injustiça, talvez o mesmo sentimento que o motivou a fazer este vídeo. Quem costumava invadir universidades para criar tumulto em vez de debates, uma tática que o próprio Nicolas já tentou replicar. Espaços acadêmicos devem manter debates acadêmicos e não deve se tornar palco para políticos inflarem o seu ego ou disseminar qualquer tipo de ideologia, seja de esquerda, direita, de centro, conservadores ou progressista. A narrativa atinge um nível baixo a ponto de falar de crianças que são doutrinadas para pensar e odiar, insistindo que fascismo e racismo precisam ser debatidos. O discurso torna-se sensacionalista para levar o espectador a questionar o que um fascista ou nazista merece, acusando quem pensa diferente de não estar livre dessa suposta programação. Posso afirmar que não fui programado, mas ensinado através de livros de história sobre o que é fascismo e o nazismo. O questionamento de Nicolas é tão deplorável que já lhe rendeu notas de repúdio. E se você acha que a palavra nazista surge por acaso,
engana-se. Nazista e controle de mídia são apenas o precedente utilizado por ele para mais uma inversão. Antes, porém, ele faz questão de chamar de covarde quem não defende ideias tão absurdas e reprováveis, apenas para abrir caminho para outra discussão. A falácia histórica. Quando se pensa que o discurso não pode ficar mais absurdo, Nicholas compara a esquerda com o nazismo. A comparação é uma falácia histórica, dado que os nazistas perseguiram e assassinaram grupos de esquerda. Hitler perseguiu, prendeu e assassinou comunistas, socialistas, sindicalistas e progressistas logo no início do regime. Os nazistas diziam exatamente o que muitos conservadores repetem hoje: eles são uma ameaça à nação. Usar o nazismo para atacar a esquerda é histórica e logicamente falso. Ele então afirma, mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas idealizaram a propaganda em massa. Isso é uma distorção histórica. O que os bolcheviques fizeram ocorreu em outro contexto. A propaganda revolucionária era contra uma monarquia absolutista, não contra minorias étnicas. Não houve campanha de extermínio baseada em raça, religião ou inferiorização biológica, como no nazismo. Misturar nazismo com Revolução Russa é uma tática de confusão, não de informação. Ao falar de monopólio da comunicação, ele ignora a própria mídia que o impulsiona. Quando Nicholas critica jornais, cartazes e filmes como ferramentas de manipulação, ele ignora o uso massivo das redes sociais por influenciadores conservadores. Desconsidera as fake news de WhatsApp que ele próprio já espalhou. Finge que não existe financiamento estrangeiro da extrema-direita digital, como de Steve Bannon e Elon Musk. Tenta se colocar como uma minoria perseguida quando tem ampla visibilidade e proteção institucional. Distorção histórica e manipulação. Nicholas não apenas distorce os fatos históricos, como também se utiliza de argumentos sem qualquer sentido para validar uma campanha de radicalização que não deveria existir. A inversão que Nicholas apresenta retrata os proprietários e inimigos da revolução como traidores, parasitas ou bandidos. Ele utiliza o termo manipulação histórica para validar um discurso já distorcido e espero que esclarecido por este canal, criando uma inversão sobre quem realmente manipulava fotografias para esconder assassinatos, estabelecendo assim uma ponte com o atentado sofrido por Jair Bolsonaro. Instrumentalização de tragédias. Nicholas ainda reforça o termo genocídio, que foi amplamente utilizado contra Jair Bolsonaro durante seu mandato como presidente devido às suas críticas sobre a condução da pandemia de Covid-19. Ele exibe uma fala do presidente Lula e, como já disse anteriormente, qualquer comemoração de um ato como o sofrido por Jair Bolsonaro é extremamente desprezível. Mas ele faz isso apenas para incitar e inflar um discurso que tenta legitimar uma possível extremização de seus apoiadores. Ele ainda traz à tela o atentado que quase ceifou a vida de Donald Trump e o assassinato do pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, encerrando essa série com uma fala do discurso de Mauro Yassi. A estratégia da vitimização. Nicholas precisa criar essa ponte para fortalecer seu discurso de perseguição aos conservadores, criar um ambiente de inversão e então abordar um assunto sério. Ninguém deveria ou deve sofrer qualquer tipo de ameaça de morte contra si ou sua família. Isso é repugnante. O problema do extremismo. O problema, Nicholas, é que infelizmente esse tipo de discurso nasce de extremistas, e extremistas nascem a partir de discursos de ódio que utilizam distorções como as que você apresentou em seu vídeo. À medida que o discurso de ódio começa a ser normalizado, normaliza-se também a existência de grupos extremistas. Muitas dessas pessoas não estão ligadas a uma ideologia partidária específica, muitas vezes tomam para si verdades fantasiosas criadas por discursos cujo único objetivo é provocar uma guerra de versões, com acusações infundadas e distorcidas. A narrativa contraditória. A narrativa contraditória nasce de frases que, quando caem em ouvidos e mentes de pessoas que infelizmente não sabem buscar o caminho da informação, nunca conseguirão distinguir uma liberdade de expressão de um discurso de incitação ao ódio. Fazer um convite para alguém ser extremista, seja de esquerda, direita, conservador, progressista ou qualquer outra denominação, é plantar uma semente de caos em mentes férteis que buscam uma oportunidade para aliviar toda a atenção e indignação com o atual cenário político do Brasil e do mundo. Disfarce do extremismo. Infelizmente, tentar disfarçar um convite ao extremismo com frases como pratique a sua fé de forma extrema, defenda a sua liberdade de forma extrema, ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores
valores de forma extrema é algo realmente preocupante. É hora de pregar a tolerância, de desconstruir ideias extremistas, de mostrar que tanta violência só gerará mais violência. Sobre ideias que não devem ser debatidas. Nicolas, existem ideias que podem ser debatidas em qualquer lugar, mas existem outras que nem deveriam ser tratadas como ideias. Para que discutir racismo se não for para combatê-lo? O que se quer ao discordar sobre nazismo ou fascismo? Esses são termos que a história, a justiça e os fatos já definiram e devem ser transmitidos apenas como exemplos de como a humanidade falhou e o extremismo quase venceu. Que todos, sem exceção, possam casar, ter filhos, construir legado e repassar seus valores sem qualquer medo ou intimidação. A contradição religiosa. Você cita que Jesus, em sua perfeição, foi crucificado e deve concordar comigo que isso ocorreu por extremistas. Nicolas encerra o vídeo com um discurso em tom religioso. Como nosso foco aqui é a discussão política, não entrarei no mérito religioso. Desta forma, encerramos aqui o vídeo do canal Vaidade Política com um sincero pedido, não somente ao deputado federal Nicolas, mas a todos os líderes, seja qual for sua ideologia. O extremismo já fez centenas de milhares de vítimas em diversas oportunidades históricas, motivados por líderes que traziam em si o sentimento de que somente eles eram detentores da única verdade. Mas é hora de acabarmos com isso. É hora de conscientizar que todos, dentro de todas as suas diferenças, tenham espaço para ser e pensar sem desumanizar seja quem for. É hora de debater como acabar com a fome, diminuir a violência e melhorar a educação. Que os únicos extremos que existam no Brasil sejam Oiapoque e Chuí, e que a morte de um outro alguém seja motivo de reflexão e lamentação, e não de comemoração e propagação de mais discursos de ódio. E quem sabe assim, possamos criar líderes de verdade e não extremistas radicais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Os links das fontes, bem como o seu conteúdo na íntegra, estão na descrição dos vídeos. Fiz o possível para apenas apagar propagandas e publicidades a fim de não associar qualquer marca ao conteúdo deste vídeo.